Que história é essa? Acabei de chegar da rua ali, tá todo mundo me chamando de corno, não tô entendendo. Amor, calma. Você pode me explicar isso aí? Eu explico. Olha, eu só te traí 3 vezes. E foi por uma boa causa. Que boa causa você tá passando fome agora, é? Calma, você vai me entender. Você lembra quando você tava naquele morre não morre, passando mal, quase indo de arrasta pra cima? Você acha que eu arrumei um médico de graça como? Se você não tinha R$1 no bolso. É mesmo, né? É, foi uma boa causa. Mas e da outra vez? Calma. Lembra quando seu carro quebrou? Você não tinha R$1, o carro se esbagaçou todinho e você só tinha esse carro pra trabalhar? Você acha que eu arrumei um mecânico pra arrumar seu carro como? É, se bem que precisava mesmo. Mas e da outra vez que você me traiu? Você lembra quando você se candidatou a vereador? E você precisava de 890 votos e você ganhou? Você acha que você ganhou esse 890 votos como? Não acredito não, Xavier.